vamos aproveitar. Às vezes eu fico na madrugada estudando para trazer algo para vocês de maneira palpável, entendendo que cada um dos irmãos tem as suas debilidades, trabalho, cansaço, e, aliado a um tempo, não é? Sem estar assim numa matéria didática, nós compreendemos, mas a nossa parte nós temos que fazer. Amém? Posto isso à parte, eu quero perguntar: algum dos irmãos leu a matéria? Presbítero, me ouve bem aí? Diga alguma coisa, me ouve bem? Escuta. Ok. Então vamos ter que ler, não é? Ler e explicar. Não vai ter que ligar. Amém, irmãos? Amém. Todos têm o manual aí? Se alguém puder sentar ao lado da irmã Júlia, é isso? Ela pega a boleia. No Brasil vocês também apanham boleia assim? Pois hoje a irmã Júlia vai pegar uma carona. Vocês falam carona, né? Mas aí agora é boleia. Pegar uma boleia. Pegar não, apanhar. Lá é apanhar a boleia. Amém? Amém, irmãos? Amém. É isso aí, aluno. Aluno é cheio. Gostei desse aluno. Tem que vir mais vezes aqui na aula para animar o grupo. Amém? Irmãos, algum dos irmãos sabe me dizer onde paramos? Já que não leu, tem que me dizer onde paramos, ô menino. 27. Oi? Página 27. O que é que nós falamos? Terminamos, não terminamos? Como? Está no página 21. Nossa, é muita coisa aqui. Vocês só têm um livro, não é? Mas já viu o que eu tenho aqui para vocês? Ok. Amados, cortar a matéria assim ao meio é muito complicado, mas vamos ver se hoje a gente avança um pouquinho mais. Nós falamos da inspiração das Escrituras, não é? Não vou voltar a falar delas, ok? Já falamos da inspiração das Escrituras e falamos da inspiração das Escrituras. Agora eu estou todo baralhado. Nós não falamos a página 28 toda. Não, também começou. Só paramos no 27. Você não tem essa memória grande, quer dizer, cabeça. Eu não ia. Vocês iam me enganar. Já falamos a página 28. 27, agora nós vamos para 28. Ok. Então nós ainda estamos na inspiração das Escrituras. Alguém pode me dizer o que significa a palavra inspiração?
foi? Oi? A palavra inspiração. Influência sobrenatural do Espírito de Deus. Como é que é? Influência sobrenatural do Espírito de Deus. Influência sobrenatural do Espírito de Deus. Pode ser dito isso. Mas irmão, nós estamos aqui nos apontamentos. Ok? Agora eu preciso que nós entendamos isso. Nós estamos a falar de inspiração. E realmente é uma influência do sobrenatural, não é? De Deus sobre o que está descrito. E quando nós estamos a falar desta Bíblia, então nós estamos logo a dizer que ela teve uma influência, ou ela teve uma origem no sobrenatural, ou seja, acima do que é natural, para ser feito aqui no natural. Quando você ouve a expressão sobrenatural, por exemplo, eu tenho este casaco, está sobre esta camisa, então o casaco é sobre a camisa. Por isso é que quando nós vestimos uma roupa famosa aí, o sobretudo significa dizer que ela é a última veste a se vestir. Por isso é que é o sobretudo. Os irmãos entendem isso? Amém. Então, o que é o sobrenatural? O sobrenatural é o que está acima do natural, o que envolve o natural. Então, essa inspiração divina, ela está acima daquilo que nós vemos, entendemos ou pensamos. Dá para compreender isso? Amém. Eu, se fosse você, terias apontado isso. Sim, mas a intenção é essa. Mas lento um bocadinho. Eu acontece um pedaço. Pode voltar. Ok? Isso eu digo, né? Influência, inspiração, influência sobrenatural de Deus sobre as escrituras. Então, podemos concluir. Aqui nessa questão do livro está, né? Tá. Sobre a definição Webster, como é que fala isso, nome? Webster. Nós vamos virar já a página. Você já está na página 29. Estou no 28. Define inspiração como a influência sobrenatural do Espírito de Deus sobre a mente humana, pela qual os profetas, apóstolos e escritos sacros foram capacitados. Agora você me fez perder. Estás aonde? Na página 28, a primeira página, lá, primeiro parágrafo. 28 lá em cima, passou no primeiro parágrafo. No primeiro parágrafo. Sim. Capítulo 28. Página 28, primeiro parágrafo. Mas nós estamos no 27 e você já está no 28. Está no 27 ou está no 28? Não, tá no 28. 28. A mensagem é 28. O senhor só, na outra aula, Olha, o senhor você só dá caneta gel aí. falou Ok. Então vamos. Antes de tudo, eu quero que você escreva. Que susto, Jesus! Excelente. Eu quero que você escreva aí. Sim. Isso não é. Isso é uma colher de sopa. Isso é uma cereja em cima do bolo para vocês como é hábito. Fala lá com você. Luiz. Luiz. Melhor dizendo, vamos primeiro falar do Webster. Escreva aí Webster. Caneta gel. Primeiro vamos falar do Webster. Escreva aí Webster. Qual é essa moça? Olha aí, deixa eu usar também isso ali. Webster. Define inspiração.
Então vamos definir algo aqui. Isso é muito importante nós ver. Eu creio que vocês escrevem aí. Webster é o pai ou criador do credo de Niceia. Do credo que? Niceia. Querem que eu escreva? Sim. Acho que é, não sei, meu irmão. Deixa eu ver essa língua estranha aí. Ele quer ver também. Pera aí, mano. Tá vendo? Deu para entender a minha letra um pouco diferente? Abaixa aí, Giovanni. Credo de Niceia. Conseguiu me ver? Credo. Credo, já. Niceia. N-I-C. Quer que eu soletre? Não, credo. N-I. Vai. N-I-C-E. Ah, I-A. I-A. yeah. Pronto. Tá bem. Niceia. Já é. Ok. Os irmãos estão comigo aí? Amém. Alguém pode ler o que ele disse no livro? Sim, inspiração como a influência sobrenatural do Espírito de Deus sobre a mente humana, pela qual os profetas, apóstolos e escritores sacros foram capacitados a expor a verdade divina sem nenhum erro. Amém. Ele diz aqui, não é? A inspiração, ou ele está definindo, a inspiração é a influência sobrenatural do Espírito de Deus sobre a mente humana, pelo qual os profetas, os apóstolos e escritores sacros foram capacitados. É preciso guardar essa palavra, capacitados a expor a verdade divina sem nenhum erro. Isso aqui não é exegese, isso aqui não é língua portuguesa. Quando não, ele está a dizer isso, ele está a dizer que eles não tinham condições, não tinham recursos, mas através de uma capacidade que nós chamamos de unção, eles foram revestidos ou ungidos para que levassem a escritura dos manuscritos, não é? Que nós hoje chamamos de Bíblia, porque cada escritor escreveu vários manuscritos. Nós vamos falar depois aqui nós vamos falar nós vamos falar meu Deus, hoje eu estou bom na cabeça. Do Concílio de Constança. Nós vamos falar do Concílio Concílio Tertuliano. Nós vamos falar sobre os pais da igreja, mas isso mais lá à frente. Só para vocês guardarem, a Bíblia que hoje nós conhecemos é a palavra Bibles, diversidades, vários compostos, ok? Porque nós temos a tradução do inglês Holy Bible, ok? Então, o que nós chamamos hoje de Bíblia foram vários manuscritos. Eu falei aqui já que a Bíblia foi escrita aproximadamente por 40 escritores diferentes, em aproximadamente 1500 a 1700 anos. Ok, irmãos? Amém? Então, mas é preciso eu dizer isso aqui,
Porque eu sei que no curso tem estudantes, tem como o irmão Diácono Giovanni. Esse Webster, eu preciso dizer isso. Ele criou um credo e eu quero dizer algo para que vocês guardem. Eu quero que vocês prestem atenção no que diz o credo de Niceia. Ok? Credo de Niceia. Preste atenção, não adianta escrever, que eu vou ler rápido. Você depois, quando quiser, eu te dou o credo de Niceia. Tá bom? Preste atenção. Cremos em um só Deus Pai onipotente, Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis. Em um só Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus gerado pelo Pai unigênito, isto é, sendo da mesma substância do Pai, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro e Deus verdadeiro, gerado não feito de uma substância com o Pai, pelo qual foram feitas todas as coisas, as que estão no céu e as que estão na terra, o qual por nós homens e para nossa salvação desceu, encarnou-se e fez-se homem, sofreu, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, novamente virá para julgar os vivos e os mortos. Cremos no Espírito Santo e a todos que dizem, ele era e não era, e antes de nascer ele não era, ou que foi feito do não existente, bem como aqueles que alegam ser o Filho de Deus, de outra substância ou essência ou feito, ou mutável ou alterável. A todos esses a Igreja Católica Apostólica anatematiza, ou seja, amaldiçoa. Por que eu falei isso para vocês? Porque vocês são alunos, são estudantes, e vocês vão falar desse homem. Porque se hoje você é um aluno, mas amanhã você pode estar em um debate, você amanhã pode estar numa frente. Aqui o curso ele fala por cima, mas se alguém lhe interrogar sobre Webster, o que você vai dizer? Webster, para quem quiser guardar, Webster, ele foi um padre. Ele, embora até entendido que a Bíblia era inspirada de fonte espiritual através do Espírito Santo, ele cometeu muitos erros. Se nós olharmos e falarmos com um padre católico, ele vai dizer que a Bíblia é inspirada, que não há outro intercessor junto de Deus Pai, mas na realidade eles têm santos, têm santas, tem um monte de coisas. Alguém me entende? E deixa eu só dizer algo aqui. É uma preocupação, palavras de Webster, é uma preocupação especial para a eclesiologia evangélica demonstrar não apenas que a igreja é uma consequência necessária do Evangelho, mas também que o Evangelho e a igreja existem numa ordem estrita. É irreversível, uma ordem na qual o Evangelho antecede a igreja e a igreja sucede o Evangelho. Pastor, o que é que você quer dizer? Este homem entendeu, por isso ele criou um desses credos. E naquela altura que ele viveu, era natural. A Bíblia fala de um dos credos de Paulo. Quando vamos fazer a Santa Ceia, ele tem um credo ali: cremos em Deus Pai. O que é credo? É uma confissão, é um acordo em que nós professamos a nossa fé em confirmação com os outros. Ok, irmãos? E então, eu preciso que vocês entendam isso. Pode parecer ser chato, mas amanhã vocês vão entender melhor do que eu. Ele diz que o Evangelho antecede a igreja. Verdade.
porque Jesus pregou a palavra antes da igreja. Ele diz que a igreja e o evangelho tem que estar num relacionamento estreito. Isso é verdade. Agora eu lhe pergunto: é verdade que o evangelho, quando a igreja se torna igreja, o evangelho deixa de ser necessário? A palavra de Deus deixa de ser necessária? Então quero lhe dizer, é esse homem sim o fundador da primeira igreja ariana. Fundador da primeira igreja ariana. Se quem quiser concluir, só para nível de conhecimento. Criador do credo de Niceia, que deu origem à igreja ariana, ou seja, a igreja puritana, onde só vale o homem ou a mulher branca. No caso, você não podia entrar lá. Credo de Niceia, como é que é? Credo de Niceia. Criador do credo de Niceia, fundador da igreja ariana. Aí você fala Oi? ou seja, a igreja só Só branco, só branco. Como? a igreja que só apresentava os brancos, né? É isso, a igreja puritana ariana é que é a mesma coisa. Esse camarada, com certeza que é alemão, né? Por acaso é? Pronto. Mas podia ser inglês. Não. Para ter essas teses puritanas aí, Não, pelo menos. tem que vir de lá. Amém, irmãos? Amém. Então o que é necessário guardar? Que ele foi um homem de influência. Ele pode ter se equivocado, mas ele com certeza, ele era um pensador da sua época respeitado. Ele defendeu o valor da Bíblia. É isso que é necessário guardar aqui. Ok? Os irmãos me entendem? Alguém está me entendendo? Ele defendeu o valor da Bíblia. Da Bíblia. Ele se equivocou nas teorias, porque a Bíblia tem muita gente que se equivoca. Agora falei uma palavra difícil. É verdade, tanto que a gente que ainda não corta o cabelo, a gente que ainda usa véu. A igreja do véu no Brasil. Tem gente que, somos todos adultos, ele ainda é menino. Tem gente que acha que Deus fez o ser humano, mas os órgãos genitais acha que ele chamou o diabo, vem. Eu nem quero ver, faz aí. O que é isso? A gente que pensa assim, acha que os órgãos genitais é pecado. E acha, sabe que há casais que têm vergonha de se Se é para reproduzir, vamos reproduzir. Ou não? É verdade. Não é verdade. Com fartura, hein? Sim. Eu não sei. Oi? Futebol. Ok, irmãos? Pastor Pombal, esse credo aí, rodeu aí, a igreja católica tem isso como oração. Usa. Só que no finalzinho aí Eles tiram umas coisas aí. acrescenta algo diferente ali. É isso que eu Que é o creio na Santa Igreja Católica, na ressurreição da carne, na comunhão dos santos. Aqui tem mais credos. Tem o credo de Cesareia, que é muito parecido com o que eles usam. Nós temos o credo de Niceno. Não confunda credo de Niceia com credo de Niceno, também é muito parecido. Aí eles falam na Santa Igreja Católica. Fala. Mas, irmão, você tem que entender que a Igreja Católica, se eles não tivessem introduzido as imagens, a escultura, o paganismo no meio da Igreja Católica, a Igreja Católica era a igreja primitiva. Não. Ela depois se adulterou. Deixa eu dizer uma coisa, deixa eu corrigir isso que muita gente confunde. Eu já falei isso aqui no estudo do Apocalipse. A Igreja Apostólica, nós somos católicos, sabia? Porque a palavra católica é universal. Olhando aqui, tem brasileiros, não tem portugueses aqui? Tem português. Português. Tem africano,
A igreja é católica, a palavra católica é, o mesmo que a palavra universal. Ok? Quando você ouvir a palavra católica ou universal é a mesma coisa. Não esqueça que nós falamos português. Português é gerado do latim. Guarda isso. Nós temos que saber. A palavra católica, se alguém me diz, você é católico? Eu sou católico. Você é apostólico? Claro, eu creio na igreja dos apóstolos. Só não sou romano. Ok? Nós somos católicos apostólicos. Só não somos romanos. Nem gregoriano. E nem tampouco gregorianos. Agora, o espírito da Grécia quer entrar nas igrejas. Sério? Chama atenção para alguém que quer vestir sensual na igreja. Porque o espírito da Grécia já tomou conta, já cauterizou a mente. Formatou isso na cabeça. Alguém já ouviu falar de Judas Macabeu? A Bíblia fala dele. Por causa dele, não é? Temos uma festa, a festa da dedicação, a festa das luzes. Foi por causa de Judas Macabeu que se levantou, porque o espírito da Grécia estava a tomar conta. Só para terem uma noção, até porco estava a ser sacrificado no altar do Senhor. Jesus Cristo. Ok, irmãos? Mas pronto, isso se for assim, nós vamos fugir do fogo. Mas deixa eu dizer isso para vocês. Corrija aí a igreja católica. A igreja nasceu, a igreja evangélica mundial nasceu na casa da irmã Maria, no cenáculo. Foi o dia da inauguração da igreja. Desceu o Espírito de Deus e na primeira pregação oficial do pastor Pedro, apóstolo constituído por Jesus, se dá a conversão dos primeiros cristãos. Numa vazada, 3.000 almas, acho que é 3.000, aceitam a Jesus como Senhor. Então, O Espírito Santo inaugurou a igreja e aqui tem uma lição para muita gente. Jesus, que é Jesus, andou 3 anos e meio com os discípulos e disse: olha, fica primeiro em Jerusalém. Tem gente, a igreja começa hoje, ele já quer evangelizar. Primeiro tem que alicerçar os que estão. Porque é que a igreja que cresce, daqui a pouco parte. Onde é que os irmãos foram? Não criou base. Os irmãos entendem isso? Eu preciso criar discipuladores para discipularem. Não adianta dar. Vocês falam também isso, dar um passo maior que a perna. Ok? Então Jesus diz: ficar primeiro em Jerusalém. Depois que foram revestidos, o Espírito Santo é que disse: abrem as portas. Não foram eles que decidiram. Quando eles abriram as portas, o Espírito Santo já tinha trabalhado que a cidade veio ver o que estava acontecendo. E lembremos que era festa, era uma multidão, mas só aceitaram 3.000. Para aquela multidão era quase nada. Na segunda pregação, 5.000. Depois disso teve que vir perseguição, porque a igreja precisava cumprir o hino de Jesus. Então, às vezes, quando nós estamos a passar luta, hoje a igreja tem uma missão diferenciada. Às vezes, quando nós estamos a passar dificuldade, é para nós falar de Jesus a quem está ao nosso lado. Mas pronto, isso é outra matéria. A igreja é fundada ali, irmãos. E veio a perseguição e nunca se deixou de pregar o Evangelho. O concílio de Constança, não é? Que Constantino organizou, ele juntou feiticeiro, por isso é que você vê a estátua, o Dia dos Mortos, que era uma celebração, você vê adorarem o Deus Sol, que era uma adoração, não é? Que Jesus, na verdade, possivelmente, não podemos dizer taxativo, mas o diabo é mentiroso e ele tenta desmotivar. Possivelmente Jesus deve ter nascido no dia 1 de abril.
Por isso é que inventaram o dia das mentiras, porque ele não quis essa verdade. Mas essa verdade venceu, e nos venceu, e nos convenceu, e nós estamos aqui. Glória a Deus. Obrigado. Ok? O dia 25 de abril tinha a ver com Deus Sol, não tem nada a ver com Jesus. Ok, irmãos? 25 de dezembro, né? Como eu falo. De dezembro, isso, de dezembro. Tem nada a ver com Jesus, era uma comemoração pagã. Mas no concílio de Constância, Constantino queria ser politicamente correto com todo mundo. Então disse, não, vamos juntar todo mundo, vai deixar de haver perseguição e tal. E houve o concílio de Constância, foi aprovado, e nessa igreja católica apostólica, no sentido de juntar todas as culturas, etnias. Alguém um dia me perguntou, pastor, tem um programa no Brasil, junta todas as igrejas e tal, junta o candomblé, junta não sei o que. Isso é legal, esse sentimento dele é antigo. É Constantino. Ok? Entendem? Mas não é, a igreja não nasceu na igreja católica, pelo contrário, a igreja católica nasceu da igreja cristã. Por isso é que Deus levantou reformadores dentro da igreja para dizer, está errado, vocês querem adulterar a Bíblia. Não é isso que Jesus mandou pregar. Pois é, isso que eu Ok? falei errado. Amém, irmãos? Amém. Então, quando amanhã alguém te perguntar, mas vocês saíram de nós da igreja católica, vai dizer, mentira, vocês é que saíram de nós. Vai investigar. Constantino ia perder a guerra, foi no meio do combate e tal, ele viu a expressão XGP, que na língua dele, não é? Significa Cristo, e ele entendeu que era um sinal que Jesus estava a dar para ele, porque ele chegou no campo de batalha em desvantagem, mas só que ele viu aquilo, pintou os escudos de todos os seus soldados com essas iniciais, ele foi, mas humilhou os inimigos, saiu, voltou vencedor. Então ele disse, vamos fazer um negócio aqui, vamos dar crédito a esses cristãos, tá? Esse negócio aí é sério, tá? Isso aí é sério. Os irmãos entendem isso? Amém? Amém. Glória a Deus. Amém. Pronto. Então, eu estou a ver os irmãos a pescar, estou a ver. Então, irmãos, era preciso dizer isso para vocês. Não está aqui no livro, mas isso eu estou a lhes dar como uma colher de chá. Mas se quiser que eu corra com a matéria, eu posso correr. O que é que vocês acham? Não, tá bom. Vocês estão a entender esse sistema? Não está muito lento, não está muito devagar? Oi? Ninguém me diz nada. Não, a gente não. Convém aprender, né? Conforme deve ser aprendido, pastor. Não adianta correr porque quem corre cansa. Os detalhes aí. Sim, não vale a pena passar por cima. Amém. Ok, avancemos. Segundo o Dr. Gauzen, inspiração é um poder inexplicável que o Espírito exerce sobre os autores das Escrituras, ao guiá-los até mesmo no emprego correto das palavras e ao preservá-lo de todo erro, bem de qualquer omissão. Se alguém quiser escrever, Lois com L-O, Lois. Doutor DR, né? Doutor é DR, né? Sim. Dr. Louis Gauzen, 1790-1763. 1700 e quanto? 79. Não, 1790. Oi? Eu sou o quê? Louis Gauzen, o nome que está aí no livro. 1800 e quê? 90. Tá onde isso aí, no livro? Não está no livro. 1790 a 1863. No segundo parágrafo está lá o segundo doutor. Você aumenta Louis em frente desse nome aí. Tá aqui falado segundo o doutor Gauzen.
Está. Mas não está a data de nascimento e morte. Então, o pastor tá dando o nome. Sim, eu estou falando que aqui no livro está. 1790 a 1863. 1863, ok? Sim. Genebra, ele nasceu em Genebra. Só para alguns irmãos entender, tá? Ele é filho de um grande doutor também, Mark Gausen, que é a mesma coisa. E tá aí, só escreve Mark. Dr. George Mark Gausen. George Mark. É filho de Mark George Mark Gausen. Você vai falar dele na filosofia do pai dele. Vou falar. Ainda não cheguei lá não. E só para entender, talvez isso não te sirva hoje, mas quem sabe amanhã, o dia da manhã, eu não sei onde é que você vai. Ele foi membro do Conselho dos 200. Escreve aí. E foi membro do Conselho dos 200. 200? Dos 200. O pai ou o filho? Os dois. Foram, então foram. Mas nós estamos a falar, eu só estou a falar que ele é filho desse, mas nós estamos a falar dele, não estamos a falar do pai. Então ele também, o pai foi, mas ele foi Era membro. 99, o pai era, aliás, o contrário. Do Conselho dos 200. O pai era 99, né? Uhum. Foi pároco, porque ele foi padre também, né? Pároco é aquele padre que assume uma igreja local. Foi pároco da igreja de, eu não sei ler bem isso, Satagni, sei lá como é que eu tenho que ler. Eu realmente tenho dificuldade de ler essa palavra. Não sei se vocês vão me entender. É doutor George. Essa Genebra, isso fica onde? Genebra mesmo? Genebra é Suíça, né? É Suíça. Como é que se lê isso aí? Como? Santo Grey? Não é Santo Grey porque isso aí deve estar em Suíça. Esse é Se for é o quê? SATNG de gato Y. Vocês estão a entender? GY ou GR? Não. Se for lido em alemão, no sotaque do alemão lá, sai Zamziger. Oi? Você está aprendendo alguma coisa, né? É capaz de ser assim parecido, porque a língua deles é quase igual. Porque ali a Suíça se mistura muito com a Alemanha. Ele foi pároco no ano de 1814 a 1816. 1814 a 1816. E mais tarde 1816 a 1831, que ele foi reeleito. Só para guardar isso. Pastor, e onde que entra essa palavra? Não está entendendo? Paróquio da igreja. Pároco. Ele é um padre doutor. Esse homem Ele é foi um padre doutor. Teólogo. Teólogo. Eu vou já falar. Tem Ok? igreja. Alguém? Tá? Agora, qual é a pergunta? Ele foi pároco dessa igreja. Da igreja. Era uma igreja local? Era uma igreja. A igreja católica chama de pároco quando alguém assume uma igreja local. Ele é o pároco, é o responsável da igreja. E dizem que essa igreja é famosa. Eu não conheço. É nessa igreja aí? É tradicional. Ela existe até hoje. Ok? E como vocês viajam, conhecem o mundo e vão encontrar histórias na escola que você estudar. Também dei filosofia, viu? Vou para psicologia. O bom é que eu dei filosofia. Que a maior parte dessas teorias eu conheço tudo.
Deu aula de filosofia também? Eu vou para psicologia. Essa igreja fica em Genebra. Genebra. Suíça. Ok? Prestem atenção, irmãos. Em 1830, guarda muito bem, 1830, fundou a primeira sociedade evangélica. Oh, glória a Deus! Não ouvi ninguém dizer glória a Deus. Isso sociedade contemporânea. Evangélica. Em 1830, ele fundou a primeira sociedade evangélica. Hã? Isso ainda está falando do Gauss, né? Como? Não, a nossa origem é anterior a isso. Mas ele é um reformador. Eu agora ia falar um pouquinho sobre isso. Tipo, que nem Martin Lutero também, Isso. pastor. Só para guardar, ele foi ordenado a padre em 1814, tá? Ele foi consagrado a padre nesse ano. Mas deixa eu lhe dizer, em 1830, ele funda esta sociedade evangélica, meio secreta, em que ele vai argumentar. Eu tenho aqui uma Bíblia, os irmãos conseguem ler? O que está escrito aqui? Bíblia apologética com... Apologética, a palavra apologética significa defesa dos evangelhos das escrituras, ok? Então ele começa a fazer a defesa do verdadeiro cristianismo e ele entende que alguma coisa estava errada. Os irmãos entendem isso ou não? Entendem? Amém. Então, de 1830 a 31, mais ou menos um ano, ele ainda continuou como pároco, mas pegando recursos para levar ao verdadeiro cristianismo. Quando nós falarmos dos grandes líderes, nós vivemos na Europa, era bom nós sabermos que aqui a Europa já foi avivada, irmão. A Europa já pegou fogo, já desceu fogo do céu aqui. Então, isso nós não vamos pregar num culto. Eu não tenho como pregar e falar sobre história bíblica. Se aqui na escola tua vez você já dá uma pescada aqui. Normal, pastor. Aleluia. Tive um teste 135. Então, irmãos, guardem isso. Esse homem, ele tem uma afirmação no mundo e no mundo cristão. E notem, nós estamos a falar de cristianismo. Quando nós falarmos da verdade, quando nós tivermos a apresentar nossas defesas, vamos falar de pessoas que têm uma palavra a dizer, o que eles disseram. E para além de terem a influência que têm, irmãos, eles foram teólogos. Esse homem foi um teólogo, foi professor, ok? Devo lembrar aos irmãos que nesta altura a sociedade respeitava muito o ensino vindo da igreja. Por isso é que uma boa parte de padres eram professores, eram ensinadores, eram pensadores. Por isso influenciaram a sua época. E a sua época nos influenciou até hoje. Os irmãos entendem isso? Amém. Amém? Irmãos não, os alunos. Nesse momento vocês são alunos. Ok? Então, assim escreveu o Dr. William Oi? Evans. Vocês estão bons. Ele diz assim: a inspiração divina, conforme definida por Paulo, se alguém quiser ler, abra 2 Timóteo 3,16. É a forte inspiração espiritual de Deus sobre os homens, capacitando a expressar a verdade. Assim Deus fala por intermédio dos homens e por conseguinte, o Antigo Testamento é a palavra de Deus, como se o próprio Deus estivesse a falar cada palavra do livro. As Escrituras são resultado da divina inspiração espiritual, da mesma maneira que o falar humano.
é efetuado pela respiração que possibilita a emissão de palavras. Podemos dizer que a declaração de Pedro revela que o Espírito Santo estava presente de uma forma essencial e miraculosa quando a Bíblia foi escrita. E foi o Espírito Santo que lhe revelou as verdades que antes não conheciam, guiados também no registro dessas verdades e acontecimentos, dos quais eram testemunhas oculares, de maneiras que as pudessem apresentar com exatidão substancial, para que os outros também a pudessem conhecer. Eu paro aqui. Algum irmão preparou 2 Timóteo 3,16? Faça favor. Toda a escritura divinamente inspirada, proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir e justiça. Amém. Eu paro aqui para dizer algo assim. Eu preciso que vocês me prestem atenção. Eu preciso. Eu depois vou deixar aqui um pensamento, vou deixar a data desse homem, quando ele nasceu e tudo. Calma, mas eu preciso que você me preste agora a tua atenção. Toda a Escritura. Os irmãos entendem isso? Amém. Não é alguma, é toda a Escritura. É proveitosa. Será que alguém está dizendo? Eu poderia dar o ensino de todas essas palavras, que é proveitosa. Vocês querem isso também? Adjetivos. Exatamente. Vocês querem os adjetivos disso também? O senhor que sabe. Querem ou não? Sim. Por favor, pastor Pomar. Não estou a sentir muita animação vossa não. Irmãos, deixa eu só abrir aqui. Que força, né? Deixa eu ver. Ok. Toda a Escritura é divinamente inspirada. Então, eu não posso acreditar nem crer que um homem, uma mulher, um servo, uma serva, que ainda não consegue ler a palavra de Deus. O desafio é que nós devemos lutar para ler a Bíblia toda. Eu sou novo, tá? Vê lá o que vocês vão pensar. Eu sou de um tempo que o camarada queria ter uma bicicleta, ele dizia: pá, vou ter minha bicicleta, já consegui um quadro. O quadro é o corpo, é o esqueleto. E era assim, nós que montávamos bicicleta, em Angola era assim. Aquelas caloi, sabe o que é caloi? Sim, a ficha, aquela ficha. Vocês, eu não sou, fiquei feliz, eu não sou muito antigo. Então, irmãos, às vezes nós somos comparados a alguém, presta atenção a esse exemplo, que tem um quadro, mas não tem os elementos que vão compor a bicicleta. O quadro é um bom comércio, mas falta. E alguns têm tudo completo. Nossa, ainda me lembro, eu tinha uma, pá, não sei o que é que aconteceu, a pedaleira, como se chama? Pedaleira. Como é que é o negócio? É a carmalheira? Coroa. Nós chamamos carmalheira. A traca é a pequenininha de trás. A carmalheira foi embora, meu irmão. Sabe como é que nós andávamos naquela? Era assim, empurrar. Me põe! Agora imagina aquilo quando o camarada te dava gás.
E o freio? Tinha freio não? Tinha. Era o pé? Depois tirava o carro todo gasto, né? Só o direito. Então, irmãos, algumas pessoas estão assim, a bicicleta está composta, mas não tem travão. Não tem aquilo que vai lhe dar condições de sair andando sozinho, sem necessidade de alguém lhe empurrar. Olha que é com um pregador tem que imaginar para tentar fazer entender. Vocês entendem o que eu quero dizer? Então deixa. Você quer deixar de ser empurrado e você quer começar a caminhar, ser guiado pelo Espírito, leia toda a Bíblia. Eu parece que eu ouvi dois glórias. Glória a Deus. Onde é que nós estamos? Alguém vai lendo aí para mim? Não, estamos. Vocês disseram que querem os adjetivos. Alguém. Toda a Bíblia. Eu já dei o exemplo. Por que tem que ser toda? De Gênesis a Apocalipse. Amém? Eu me lembro que há uns anos eu fiz lá embaixo na igreja pequena uma expiação. O pastor Jaci, que hoje é pastor, ele ficou assim meio admirado, ficou assim, disse: pastor, nunca vi esse negócio não. Eu depois mostrei a luz da Bíblia e na vida dele teve os efeitos daquilo que nós fizemos. Sabe por que ele depois me disse: pastor, mas por que não se ensinam isso na igreja? Se é um benefício para a igreja. Porque hoje a igreja prefere ouvir a voz do diabo do que a voz de Deus. Se alguém escrever alguma coisa na internet, a pessoa lê, mas não consegue ler a palavra. Se o pastor fizer aqui um ato, aqui na Bíblia tem coisa que você vai ficar assim, vai me olhar assim, não, sei lá, mas está aqui. Mas se a gente ouvir, olha, pastor, não sei quanto, você vai dizer: esses pastores, e esses pastores mesmo, canela de fogo que fazem isso. Ok? Qual é a tua regra de fé, aluno da escola? A Bíblia. Você pode conduzir, se não tiver uma carta de habilitação. Não querem saber se tu conduzir bem, tu vai preso. Ou no mínimo paga multa. Não é verdade? Ok? Toda palavra. Qual é o adjetivo a seguir? Fala rápido. Não murmura, fala para. Vocês querem os adjetivos ou não? Sim. Como é que é? Está lendo aqui ainda. Então, tá os adjetivos do versículo. Os irmãos não querem. Bem, vocês não querem. Vamos avançar. Fica para a próxima. Amados, só para vocês entenderem, William Evans, ele está a fazer uma defesa sobre a inspiração das Sagradas Escrituras. E ele vai dizendo ainda mais: alguém, pela leitura dos vários credos do cristianismo, poderia julgar que o cristianismo trata-se de um assunto bastante complexo, cheio de enigmas teológicos e definições obscuras, mas esse não é o caso. As doutrinas no Novo Testamento NT, conforme originalmente expostas, são simples e possível de defini-las de maneira simples. Mas com o passar dos tempos, a igreja teve de enfrentar visões
doutrinárias. Os irmãos estão comigo? Amém. Errôneas e distorcidas, e por conseguinte viu-se obrigado a cercar as doutrinas certas e protegê-las com definições. Esse processo de elaboração de definições exatas e detalhadas deu origem aos credos. As definições doutrinárias ocuparam, melhor dizendo, uma parte importante e necessária da vida da igreja e passaram a ser um impedimento ao seu progresso unicamente quando uma aquiescência formal a essas doutrinas veio substituir a fé viva. A doutrina da inspiração, conforme apresentada na palavra, é relativamente simples, mas o surgimento de ideias errôneas criou a necessidade de proteger a doutrina, certa com definições completas e detalhadas. Para opor-se a certas teorias, é necessário afirmar que a inspiração das Escrituras apresenta as características descritas a seguir. Nós vamos falar das características, mas deixa eu só dizer isso aqui para vocês muito rápido. Irmãos, houve uma tentativa do diabo e sempre haverá de distorcer a verdadeira palavra de Deus, porque a palavra de Deus, se nós lermos, eu falava isso ontem na pregação, se nós termos intimidade com Deus da palavra, facilmente nós vamos entender a palavra. Nós somos africanos, brasileiros e portugueses também têm esse hábito. Compra um aparelho, ele liga o aparelho, ele vai tentando, só quando ele não consegue que ele vem ler o manual. Já estragou o aparelho. O que acontece? Ele está nos chamando a atenção que nós devemos conhecer primeiro o manual para deixar ser guiado pelo Espírito. Quando nós conhecermos o manual, quando nós começarmos a conhecer o manual, automaticamente nós vamos começar a ter intimidade. É possível, e eu falei isso, que alguém ser teólogo e ser ateu. E alguém ser verdadeiramente indouto, mas ser verdadeiramente cristão. Por quê? Porque é uma diferença entre conhecer o Deus da palavra e conhecer a palavra de Deus. Ok, irmãos? Então, Williams, ele está nos chamando a atenção, e nós devemos entender. Nós estudamos história contemporânea, houve guerras, houve evoluções, houve perseguições, Roma, houve impérios mundiais, isso tudo está aí na história. Na conversa da carochinha, vocês estudaram isso também. Então nós temos que entender que a igreja sempre sofreu uma perseguição. Deixa eu lhe dizer, na nação brasileira, no mínimo, tem no mínimo mil segmentos religiosos. É o mínimo. Mas onde é que os homossexuais querem que o seu casamento é validado? Na igreja. Por que será? Misericórdia. Por que eles não lutam por o casamento deles ser validado no hinduísmo, por exemplo? Aquele negócio é chamar, né? Aquela igreja que eles dizem que é tudo natural, tomam chás e tal, não sei o que é. Por que não vão lá casar? Colocar no faculdade. Oi? Por que não vão lá naquela religião, não, tudo natural, tu chata tá lá, as conversas pra lá e pra cá? Por que não vão lá? Hoje até a igreja dos jovens, de tudo natural e tal. Por que não vão? Então, percebam, alunos, a verdadeira igreja sempre sofreu perseguição, sempre sofreu distorção. Hoje no Brasil tem a igreja satânica, e está em São Paulo, numa das maiores cidades do Brasil, quiçá do mundo. Hoje no Brasil tem uma igreja com a Bíblia gay. O que é isso? Irmãos, estão a criar
a Bíblia, uma espécie da Bíblia Rastafari. Que loucura. Hoje em dia tem, eu gosto do Ministério Jovem, mas o Ministério Jovem não precisa de uma Bíblia adaptada. Eu já tenho a Bíblia Freestyle, que lá a conversa é, e aí mano, qual é? Chuta aí que Jesus é fera, que é isso? Pode crer. Tem a Bíblia Freestyle. Eu já não gosto da linguagem desse de hoje em dia, quanto mais dessa, nem me apresenta. Os irmãos entendem isso? Então a Bíblia, o Evangelho sempre sofreu perseguições, e é isso que ele